Olá, viva a todos, muito bem-vindos a mais uma edição do Mais Associativismo, um programa que habitualmente vai para o ar às quintas-feiras entre as 21 e as 23, aqui na Alternativa Rádio. Esta semana temos como convidados Carlos Antunes, Presidente da Direção da Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense Os Penicheiros, e o Presidente da Assembleia Geral, Pedro Estrela. Vamos conversar sobre os penicheiros aqui na Alternativa Rádio. Desde já sejam bem-vindos a esta nossa emissão de Mais Associativismo. Decidiram e avançaram e formaram no dia 4 de agosto de 1870 a sociedade, então designada na altura como a Sociedade Democrática. Sociedade Capricho. Na altura, pois, sim. Sociedade Capricho Barreirense, não sei se era Capricho Barreirense, qualquer coisa. Pronto, e fizeram-no. E os que ficaram na Sociedade Filarmónica Barreirense, pronto, vamos lá resolver o assunto e avançamos também com a nossa sociedade e continuaram com a Sociedade Filarmónica Barreirense, tendo como principal objetivo então para resolver as suas vidas, arranjar partituras e arranjar instrumentos para reiniciar a sua filarmónica. Pronto, e isto aqui explica uma coisa muito curiosa e importante aqui no Barreiro, e isto é a fundação de duas sociedades absolutamente emblemáticas no Barreiro, no distrito de Setúbal, e eu diria até no país, não é? Porque estamos aqui a falar de coisas do século XIX. E portanto e assim nasceram os franceses, que era a tal Sociedade Capricho Barreirense, e perdoem-me os franceses, eu não estou a dizer corretamente o nome, e continuou a Sociedade Filarmónica Barreirense, nós. Depois, mais tarde, pronto, os franceses são nossos irmãos, não é? E nós somos irmãos dos franceses. Mais tarde, a Sociedade Capricho transformou-se em Sociedade Democrática União Barreirense, a SEDUB. Os franceses fomos nós que os alcunhamos dessa maneira, e nós também foi muito importante esta parte, porque houve depois muito tempo se assistiu, quer dizer, havia muitas discussões, houve um crescimento muito grande do Barreiro, entretanto, porque apareceu a linha de comboio, e com a linha de comboio veio muito mais gente, veio muito maior diversificação de pensamentos também, não é? E estávamos num estado novo. E os penicheiros que ainda não eram penicheiros, não, já eram, mas alteraram depois o nome para Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense, era este o nome. E quer dizer, foi acrescentada aqui a questão da instrução, porque era importante dotar os seus associados de maior conhecimento e até de alfabetização, não é? Que havia muita gente que não sabia ler. Tendo sido então muito importante para nós, para a nossa coletividade, a criação de uma biblioteca que tem hoje ainda, mantém mais de 3.000 exemplares absolutamente extraordinários. Portanto, temos obras-primas, belíssimas encadernações que estão devidamente guardadas, claro. Uma boa biblioteca, não é? Sim. Pronto, e a história, quer dizer, portanto, os penicheiros aparecem assim ao longo do tempo, têm conhecido vários, quer dizer, depois passámos pelas questões da parte também do edificado, não é? Começámos no Marquês de Pombal, na rua Marquês de Pombal, só muito mais tarde então é que foi feito o primeiro edifício no sítio onde está hoje ainda, no Largo Sacadura Cabral, Gá Coutinho Sacadura Cabral, mais conhecido como Largo Casal, mas foi feito o primeiro edifício só de resto de chão. E enfim, o movimento associativo de facto na altura era muito pujante e havia milhares de associados, e houve sempre necessidade de criar mais coisas e de recreio também, não é? A história dos bailes, os bailes de carnaval, os bailes da pinha, as suas orquestras. O teatro, claro, o teatro. O teatro, Carlos. O teatro, obviamente, sim. Sim, mas uma série de atividades que foram sendo feitas também para permitir chegar ao que chegou, não é? Com um edifício absolutamente mais tarde. Portanto, na altura houve também uma banda filarmónica, nesse tempo. Não, era no início, a Cidade Filarmónica Barreirense sempre teve, não é? E até que ano é que houve altos e baixos dessa banda filarmónica? Houve até um determinado momento a banda filarmónica, depois algumas ausências. A banda filarmónica
Quer dizer, foi sempre a base da coletividade e grandes acontecimentos, quando foi, por exemplo, a inauguração da estação fluvial do Barreiro, quando veio cá o Sidónio Pais, quer dizer, foi a banda dos Penicheiros que acolheu e que abrilhantou a inauguração. Sim, todas essas coisas. Exato. Depois tivemos também, e havia nos famosos bailes e teatro e variedades que aconteceram nos Penicheiros, tivemos também uma orquestra ligeira que havia, até temos fotografias extraordinárias com as estantes onde os músicos têm as pautas, a dizer CIRB, Sociedade de Instrução Europeia Barreirense. Penso que foi até ao final do século XIX, portanto depois do início do século XX provocou aqui uma série de alterações. Sim. E essa informação que vocês têm essa informação em vosso poder? Há algumas coisas que não tiveram, porque se calhar houve algumas situações em que se perderam, se calhar não tinham espaço ou sítio para colocar as coisas devidamente, ou seja, guardadas como deve ser, sem apanhar umidade. Não, por acaso temos tudo guardado como deve ser, apesar de haver umidade. Sim, mas há muitas coisas que não cabe aqui se calhar na discussão hoje. Não, claro. As coisas estão guardadas. Que se perdem ao longo dos anos. Não, estão preservadas e estão catalogadas. Houve um trabalho importante com a Câmara Municipal do Barreiro. Mas isso é mais recente, mas se calhar durante esses 100 anos esse cuidado e esse catalogar e ter as coisas acondicionadas era sempre difícil, porque ao fim e ao cabo a questão do desamortificador e colocar, porque às vezes as partituras também com o bicho e não sei quanto elas vão desaparecendo o bicho é outra coisa, não há bicho. Nós temos tentado anulou o bicho ao longo de 151 anos, é natural que haja algumas peças que não. Pronto, mas infelizmente não se tenham preservado. Não se perdeu muita coisa. Mas exatamente, ou seja, há um grande objetivo e nós referimos muito isso. Preservar o património dos Penicheiros não é só olhar para o edifício e manter o edifício em condições que é para a prática desportiva, recreativa, para as peças todas que se vão lá fazendo, concertos, tudo isso, mas é também pensar no património histórico, e que é muito, que passa também pelas partituras, por um conjunto, como o Carlos estava a dizer, de fotografias, todo um espólio de fotografias que nós temos, das mais variadas atividades, praticamente desde a existência da CIRB. Pronto, todo esse património também é preservado e nós temos feito por isso. As fichas dos sócios. As fichas dos sócios, as iniciais, não é? Temos, pronto, estão lá todas, ou seja, é património que não só edificado, mas também que importa preservar, porque isso conta a história da própria coletividade. Aliás, e acrescentando, faz parte da tal biblioteca que foi feita há quando, da necessidade de instruir os associados dos Penicheiros. Portanto, nessa biblioteca temos uns livros, não sei se posso chamar livros, os músicos que me perdoem, mas temos essas partituras todas, uma série de zarzuelas, uma série de obras, quer dizer, para todos os instrumentos, coisas absolutamente magníficas, daquele papel, como é que se chama, aquele papel transparente, com a tinta da China, está tudo bem preservado, não sei até quando, não é? E são outros assuntos agora que o tempo às vezes não é que as pessoas não tenham cuidado na altura, não é? Estamos a falar se falarmos há 80 anos atrás, como é que era a preservação de tudo isso, com muita dificuldade, mas as pessoas tentavam, zelavam por o património, não é? E já tinham essa noção do património que estava ali. Não era só o guarda-roupa daqui e dali, não é só os instrumentos, as partituras, mas tudo aquilo que tem a ver com o Pedro estava a dizer, as fichas dos sócios, quem são, a origem deles, a profissão. Eu agora estava-me a lembrar daquele sócio que era ferroviário, que anotava tudo o dia-a-dia dele e que se fez um livro, a Câmara Municipal, que foi lançado pela Câmara Municipal na altura, mas foi escrito pela Rosalina Carmona. E aí relata um pouco, claro que ela só fez um exercício de algumas coisas que eram de grande importância, se calhar para os Penicheiros, mas tudo aquilo, ao fim e ao cabo, é uma
uma memória coletiva desta sociedade, que representa muito não só para o Concelho do Barreiro, mas a nível nacional. Vocês sabem muito bem o que representa a Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense dos Penicheiros, que é a sócia número 11 da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Representa bastante, foi das primeiras a aderir a este grande movimento nacional em que nós fazemos parte. Nós somos uma estrutura descentralizada da Confederação, somos uma associação local para o Concelho do Barreiro e damos todo o apoio a este movimento associativo aqui no Concelho do Barreiro, e não só, porque ao fim e ao cabo também fazemos outras coisas para os vários concelhos, e por isso mesmo, e estamos preocupados, quer a Confederação, quer nós, estamos preocupados com a questão do património. Há uns tempos atrás nós tínhamos um projeto que era um projeto do Espaço Museu Associativo, mas tínhamos dificuldade de arranjar esse espaço, não é? Queríamos fazer, conjuntamente com as várias coletividades, associações e clubes, um espaço em que, sei lá, de 3 em 3 meses ou 2 em 2 meses, pudéssemos ter alguma coisa que tivesse a ver com cada uma das coletividades, e isso move-se. Eu ia perguntar para quando uma exposição vossa, não é? Se calhar agora estão com os 151 anos, mas se calhar daqui a 9 anos, ou se calhar até menos, uma exposição grande, e se calhar em livre, com um grande destaque e uma grande visibilidade, quer regional, quer local e quer nacional, porque esta coletividade, como outras, estou-me a lembrar também, a Voz do Operário tem uma história também exemplar, e essas histórias exemplares têm que vir cá para fora e toda a gente tem que conhecer, não é? Não só os sócios, como a população que foi daqui que se encontraram os homens que construíram tudo aquilo que o Concelho do Barreiro é, não é? Claro que veio muita gente de fora, como nós sabemos, vieram das Beiras e por aí afora e do Sul para trabalhar todas as pessoas que vieram por comboio. Exatamente. E são esses. Nós tínhamos então, se formos a esse tempo, no século XIX, o Barreiro tinha 4.500 ou 4.000 habitantes. Exatamente. E depois disparou completamente. Não é? E gente de todas as profissões, os corticeiros, os ferroviários, a CUF. Exatamente. Enfim, houve uma alteração muito grande ao longo do teu Barreiro, tem sofrido uma grande transformação. E as coletividades também acompanham. Sim, as coletividades são das pessoas e para as pessoas. Sim, portanto, e rolam mais ou menos em sincronismo com os movimentos sociais que se passam na cidade. E a respeito agora do que estavas a dizer da exposição, que me parece uma coisa interessante, eu até teria outra ideia, que seria porventura interseccionar, fazer um espaço de interseção onde possa estar um movimento associativo representado a vários níveis, porque cada uma das associações, e principalmente estas mais antigas, são em si só um sítio de exposição, não é? Isso, sim, claro que queremos convidar as pessoas a virem aos Penicheiros, e a exposição está em todas aquelas pedras, não é? Todos aqueles degraus, em todo o ar que se respira nos Penicheiros, mais o espólio todo que temos, obviamente, que queremos cada vez mais preservar, e isso é uma coisa importante. O que estavas a falar de preservar, que está preservado, mas se perguntares, e está em risco, está. Pois. Está. Mas isso, mas às vezes também não há condições monetárias. Mas é nisso que estamos a trabalhar. Claro, mas é nisso que estamos a trabalhar, não é? Temos que trabalhar no sentido de... Mas já haver essa preocupação já é muito bom, já é de excelência, porque ao fim e ao cabo nós estamos preocupados com esta memória, não é? Com a memória, que é a memória daqueles que fizeram e construíram aquele espaço. Sem memória não há futuro. Não há. E eu também concordo com isso. Aliás, nem há presente nem há futuro, nem se constrói. Exatamente. Sim, faz parte das coletividades também manterem esse... Porque o caso do Barreiro é exemplar nisso, ou seja, a história do próprio Barreiro confunde-se muito com a história das próprias coletividades, e algumas delas, o Carlos já falou, no caso dos franceses, dos penicheiros, se fala no Lavradio e tantas outras coletividades no Barreiro que tiveram, em determinados momentos, funções importantes e aspectos importantes no desenvolvimento da própria terra, com intervenção direta. Ou seja, tudo isto, a história de cada coletividade junta também faz a história do Barreiro. É verdade. E preservar isto é um dos objetivos máximos que nós e certamente todas as outras coletividades têm pela frente, e que esperemos que assim se consiga. A exposição, quem sabe um dia. É um desafio que fica.
É um desafio. Uma boa ideia, claro que sim. Há uns tempos atrás, nós na Confederação fizemos uma formação na Torre do Tombo, e uma das coisas que eles defendiam é que não convém ter tudo ao molho, nada disso, não é? Há muitas coletividades que têm lá umas prateleiras de vidro, não sei quantos, tipo, mete lá tudo, não é? E as taças e os diplomas, e está tudo lá ao molho. E uma das coisas que colocavam era, mesmo que o espaço seja residual, não é um espaço residual, mas que façam de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos, se houver material. Ou seja, este ano vamos fazer a exposição naquele canto desde 1910 a 1920. Sim. E por aí fora, por várias etapas. E alguns começaram a fazer, não é? A catalogar, como vocês fizeram, a escrever, a registar, e a dizer às pessoas que durante aquele espaço de tempo e naquele espaço, naquele sítio, naquele lugar, dentro da coletividade, tinham aquelas taças e tinham lá algumas fotografias de algumas pessoas, não é? E até coisas que, isso mais para a frente, a partir dos anos 40 e anos 50, é que começa a haver mais a fotografia do que propriamente no início do século, mas as pessoas ficavam super radiantes, porque muitos daqueles que estavam ali eram os seus antepassados, ou seja, os seus tios, avós, e eu há uns tempos atrás entrei numa coletividade e reparei que um dos fundadores tinha sido o meu tio-avô, não é? E eu não sabia que aquele meu tio-avô tinha sido um dos fundadores, mesmo que esteve à frente daquela associação. Fiquei assim, mas isto, ok. E por aí há muita gente, não sabe qual foi o envolvimento do movimento associativo, qual foi o envolvimento de algumas pessoas da família no movimento associativo. Nós, por acaso, temos regularmente, de vez em quando, vêm ter connosco, ou seja, pessoas, ou os familiares foram dirigentes e vêm-nos procurar pelas fotografias, as tais fotografias que nós... Ou vêm devolver. Que nós temos. Alguns vêm deixar porque tiveram conhecimento, e outros gostavam de ficar com um registro, com uma recordação, e vêm-nos pedir, e pronto, temos apanhado surpresas enormes, porque de facto o envolvimento das pessoas no movimento associativo é muito grande. E há uma coisa agora, ainda há bocado aconteceu, estávamos lá. E é muito engraçado quando estamos, as pessoas com mais idade que passam na rua Eusébio de Leão e tendo as portas abertas, não é? Que entram e olham e falam. Foi ali que eu conheci a minha esposa. A saudade que expressam, quer nos olhos, quer na voz, é de facto uma coisa mesmo muito importante e que nos dá uma responsabilidade tremenda. É uma responsabilidade muito grande, não é? Qualquer dia até podem deixar de tocar qualquer coisa e quando espreitarem não podem entrar. Já pode dar um pezinho de dança à vontade, espontaneamente, ou seja... Olha, mas é isso que... É isso que está aí É para isso que caminhamos, não é? Claro, eu acho que sim. Preservar essas coisas todas, os célebres concertos que o Zeca Afonso e essas coisas todas que... Com o Zeca Afonso é difícil de dizer já. Não, eu estou a dizer estou a dizer aquilo que foi passado, não estou a dizer agora com o Zeca Afonso. O Zeca Afonso não vai agora, não. Se for outra pessoa a poder interpretar, claro. Mas a ideia era que pudessem pensar em coisas que, olha, nesta data aconteceu isto há 40 ou 50 anos atrás. E quem que esteve cá foi o Zeca Afonso, ou foi o Adriano Correia de Oliveira, ou foi... Agora, este momento, todos nós sabemos que, não é? Derivado ao facto de... Não é? Pronto. Perguntar-vos também os constrangimentos, como é que tem sido. Até há um tempo atrás a direção das Penicheiras dos órgãos sociais tinha pessoal mais velho, com mais idade, e de há uns tempos para cá houve um rejuvenescimento dos Penicheiros. Como é que isso foi feito? Como é que foi esse processo? Eu gostava que vocês pudessem falar um pouco disso, porque, claro, há grandes desafios e os mais velhos têm que também poder, não é abandonar totalmente, não concordo com isso, mas às vezes é aqui
Ou seja, um encontro intergeracional com o pessoal de 80, 70, 60, 50 e os mais novos com ideias altamente inovadoras e que, se não forem acarinhados, vão fazer mais uma associação ao lado e que não tem espaço e que não tem sede e que não tem orçamento. Uma coisa que está na nossa, que tem estado agora no seio das nossas discussões é pensar no associativismo no século XXI. Que de facto é diferente do associativismo no século XX e no século XIX. Os tempos são diferentes, de facto mudaram. Os órgãos sociais dos penicheiros de facto rejuvenesceram, enfim, tem uma média de idades 40 anos? Não, mas média, em termos de média, assim, entre os 50, os 40 e os 30, é por aí que está. Temos o Álvaro, não é? Claro. O grande Álvaro faz parte da mobília. Faz parte da mobília e faz parte da dinâmica, também. E faz parte dos órgãos sociais, mas é a pessoa com mais idade que temos. Temos falado várias vezes, se por um lado temos tido a preocupação que queremos de ter gente mais jovem, nos 30, ou nos 20, seja ou nos 20, ou quem quiser, quem tiver nos 18, tanto faz. Pois, isso é absolutamente irrelevante. Mas já há muito tempo que nós falamos, que é uma preocupação nossa, de que queríamos ter pessoas, gostávamos de ter pessoas com mais idade nos órgãos sociais, por variedíssimas razões. Uma delas, precisamente, para não deixar deslastrar esta coisa do passado com o presente. Portanto, é importante estar alguém, para nós tem sido muito importante, até com todas as obras que vamos fazendo, de saber do piano, de saber da cortina, de saber até às vezes como gerir e o que fazer determinadas, quer dizer, aparecem às vezes alguns objetos, poderá parecer uma coisa obsoleta para alguns e que não é. Claro. Então, para os mais novos é capaz de ser obsoleto. Pois, é isso, mas é como aquilo que é isto, e estava a olhar para uma cassete, para que é que isto serve, não é? Pois, mas isto tem sido uma preocupação que não tem tido muitos resultados e temos espalhado aos 7 ventos de saber, que sabemos também que é importante para pessoas com maior disponibilidade, claro, que estão reformadas, que encontram ali um sítio de participação, de ação, de intervenção e de ocupação de excelência. E está muito difícil encontrar sim, mas é uma preocupação nossa. Mas isso também é uma comunicação que vocês podem ir fazendo à medida que vão comunicando. Olha, Daniel, temos feito Quer dizer, isto também com esta questão da pandemia também houve um retrocesso muito grande, não é? Houve uma... E faz com que as pessoas se fechem um pouco, não é? Mas pronto, mas continua isso nas nossas preocupações. Quer dizer, nem que seja que nós vamos envelhecendo e quando tivermos mais velhos, somos nós que assumimos esse papel. Não assumimos, mas queremos lá estar, claro, não é? Claro. Porque é de facto eu também acho. Esta coisa do movimento associativo é de facto também defendo isso. É um espaço de excelência, de ocupação, de intervenção e de estar vivo. Sim, não é? Intelectualmente, fisicamente. Acontece tanta coisa, temos contacto com tanta gente, com tantos acontecimentos, com tantas situações, com tanto convívio, e esta coisa da instrução, recreio, não é? Sociedade, instrução, recreio, entra tudo isso, quer dizer, com todos os trabalhos e responsabilidades, e o trabalho é uma coisa que dá sentido à vida. É verdade. Sim, este equilíbrio entre gerações, como dizias, Daniel, é uma mais-valia, porque de facto, sobretudo uma coletividade com mais de 150 anos, ou seja, toda a história ir passando também para os mais novos, naturalmente não conhecem todos os pormenores da história da coletividade, mas ao mesmo tempo, e como o Carlos dizia, nós pensarmos naquilo que é o movimento associativo nos dias de hoje e atualizado àquilo que é o século XXI, esta variedade entre gerações também ajuda, quer seja nas novas formas de comunicar, quer seja nas novas atividades que também queremos desenvolver. Por exemplo, uma atividade que se iniciou antes da pandemia, ou seja, os penicheiros reabriram depois de algumas obras em setembro de 2018. Depois, uma das atividades foram, por exemplo, os jogos de tabuleiro.
e tiveram muita aderência através de malta mais jovem. Ou seja, e através daí também conseguimos chegar a públicos mais jovens. Depois há as atividades mais tradicionais, ou seja, quer entre os membros dos órgãos sociais, isso depois também tem espelho naquilo que são as atividades desenvolvidas, conseguir direcionar para as várias idades ou para as várias etapas da vida, por assim dizer. Portanto, acho que de facto só faz sentido o movimento associativo assim ser transversal à sociedade, ser transversal também às gerações, às várias gerações. Isso é uma mais-valia que nós temos conseguido dentro do possível e que procuramos conseguir. Acho que é um objetivo que também cá estamos. E vão lá chegar, como é evidente. Agora, o que é mais importante, penso eu, posso ser enganado, não é? É saber exatamente até que ponto é que nós estamos a satisfazer os sócios, não é? E que os possíveis sócios, não é? Vejam na coletividade como uma mais-valia, ou seja, eu tenho aquela modalidade, não é? Na área do desporto, eu tenho aquela possibilidade de vir a aprender a tocar piano naquela coletividade, e as pessoas saberem exatamente o que há, e não só, porque ao fim e ao cabo também vão divulgando em vários sítios quais são as possibilidades e as disponibilidades dessa coletividade e o que pode dar à comunidade. E isso faz com que as pessoas revejam-se na coletividade. Se a coletividade pouco ou nada dá, não é? E se não procura, se não vai ao encontro dos sócios, também há sócios que não dizem nada, nós também sabemos disso, não é? Mas temos que ir à procura. E como é que é? O que é que vocês querem fazer aqui? Nós estamos a reestruturar aqui esta parte das atividades de cultura, de recreio e de desporto. O que é que... E até perguntar à malta mais nova, que ainda não é sócio, mas poderá vir a ser, porque arranja aquele espaço, aquele canto, em que faz uma secção de uma área que, para os mais velhos, é completamente fora da caixa, não lhes diz nada, porque na geração deles não era nada daquilo, era uma outra coisa. Mas temos que pensar, e tem que haver alguém com uma visão fora também da caixa, uma visão abrangente, e não, é a onda deles, é a maneira deles estar, é a sociedade. Os mais novos têm isto, têm aquilo e o outro, e gostam de jogar aquilo. Eu estou a pensar nos jogos de estratégia, que não, a malta mais nova que tem esse hobby e gostam bastante de fazer esse tipo de coisas, e por vezes não encontram espaço para isso, e se criar uma secção dentro de uma coletividade que possa abraçá-los, não é? Fraternamente, bora lá, venham lá, e de 2 para amanhã, se calhar dali são capazes de aparecer 2 ou 3 que possam vir a fazer parte dos órgãos sociais. Ou seja, também é um bocado de semear, não é? Venham. Temos este exemplo que eu estava a dar dos jogos de tabuleiro, é muito representativo disso que estavas a dizer. Surgiu daquilo que foi colocado, de 2 jovens, que era a necessidade, porque existem cidades onde isso acontece, ou seja, ou coletividades fora do Barreiro que têm essa prática, fazem encontros de jogos de tabuleiro dos mais variados tipos de jogos, mas no Barreiro, aqui na região, não existia nada disso. Então os penicheiros têm alguma sala, têm algum espaço que possam disponibilizar. Exatamente. E cresceu a partir daí, ou seja, até que teve um dia marcado que era salvar às quartas-feiras. Começou com 2 pessoas, depois foi chegando mais, até que chegámos a ter 3 mesas ocupadas com jogos de tabuleiro, em que havia essa interação entretanto, e que depois foram fortalecendo os laços, em que entretanto até 1 ou 2 das pessoas integraram depois, em eleições seguintes, os órgãos sociais dos penicheiros, ou seja, e através disto, este exemplo que nós temos concreto, infelizmente a pandemia veio interromper esta dinâmica, mas eu acho que ou seja, o caminho está lá, está traçado, e acho que é nós conseguirmos, com esta atividade, voltar a tê-la e conseguirmos fortalecer, mas também com todas as outras atividades que entretanto tínhamos, e voltar a reforçar. Eu acho que é esse o caminho. Depois disto tudo, não é? Depois deste houve uma fase que os penicheiros tiveram que parar mesmo. Estavam em risco de colapso,
Pode-se dizer isto ou não? Não colapsou, pois não, mas não tinha que haver ali uma... Quase. Não vou dizer sim, mas estava num ponto crítico. Sim. Houve algumas coisas que voaram para o Rio, não foi? Foi assim qualquer coisa do género, não? Para o Rio? É um mito, foi um mito urbano. Não. Também não. Não sei do que estás a falar. Houve alguém que disse que tinha umas coisas que tinham voado para o Rio há uns tempos atrás. Não, pronto. Isso é às vezes voado para o Rio. boato. Exatamente. Pronto, não afetou ninguém. Mas houve alguém que disse a um determinado tempo. Mas não aconteceu nada disso, é o que interessa. Não aconteceu. Não, pelo menos. Havia a necessidade de obras. Desde que nós estamos nos órgãos sociais, Há conhecemos. vários anos esta parte, não me lembro de alguma coisa que tenha de parar ao Às fim. vezes há pessoas que inventam assim, têm uma imaginação muito fértil e então inventam assim uma série de coisas. Mas não sei o que estás a dizer. Não, eu também não, só ouvi dizer isto. Eu assim. Por isso é que eu estou aqui a perguntar se tinha havido alguma coisa desse ano. Mas isso também não interessa. Interessa é o processo, quer dizer, estava em risco com algumas coisas, houve necessidade de reestruturar, houve necessidade de acompanhar, houve um processo meritório da parte de alguns arquitetos que, até com a ajuda de um instituto superior, não sei, digam-me se é verdade ou não, e houve ali um trabalho com algum tempo, não é? Para ver exatamente o que é que se devia fazer, o que é que os ministérios precisavam. Ou seja, um trabalho técnico, credenciado, com pessoas aptas a fazer e totalmente gratuito. É isto? Em parte. Tu dizes muita coisa. Podias só ter perguntado o que é que aconteceu. O que é que aconteceu? Pronto. Não precisavas de levantar hipóteses, era só perguntar o que é que aconteceu. O que é que aconteceu? E nós pronto. respondemos. Ok. Não houve nada dos penicheiros que tivesse ido parar ao Rio. Pronto. Nem ao Rio. Está certo. Nem ao outro. Nem outro lado qualquer. Ok. Não é outro lado qualquer. Não, nada. Ok, nada. Tudo Não que houve estava nada nos disso. penicheiros, continua nos penicheiros. Ok. Sim. Pronto. Bem, o que aconteceu... É uma não notícia. Pronto. Não, é um não nada. Exatamente, não representa nada. Não representa nada. O que se passa, e como foi o início agora desta nossa conversa, tem a ver com a idade do nosso edificado, que é uma coisa muito importante. E o edificado dos penicheiros cresceu até ao auge do seu número de associados. Tinha milhares de associados e que teve a necessidade, quer dizer, de fazer primeiro o primeiro edifício com resto de chão, de subir aumentar para o segundo andar, começar a fazer cinema nas traseiras ao ar livre, erguer paredes e colocar um telhado nesse salão para o fechar, para poder fazer mais festas. E há um projeto feito, até tal era a pujança, até para reformular a parte da frente dos penicheiros, para que fosse de facto uma fachada mais moderna e mais pujante, o facto era esse. Ora bem, e depois uma série de acontecimentos que não dependem dos penicheiros, mas dependem da história de Portugal e dos tais movimentos sociais e políticos, e agora até pandémicos, mas enfim, não tem a ver com isto, tem a ver muito mais atrás. Enfim, que essas coisas não se verificaram e ao contrário começou a haver um decréscimo de sócios, começou a haver uma proliferação de oferta de uma série de coisas, quer dizer, mas o edifício continuou ali, não é? Portanto, o tempo vai passando pelo edifício e vai criando moça, não é? Vai como nós. Exatamente. Precisamos de fazer análises, temos de tomar uns comprimidos, temos uns antibióticos, não é? Fazer umas intervenções cirúrgicas, e, portanto, os edifícios precisam disso. O que nós identificámos várias coisas, desde que começámos a trabalhar juntos, não é? Quando tomamos posse e assumimos as nossas responsabilidades, identificámos os problemas, estivemos de acordo quanto a eles, e é nesse sentido que temos estado a trabalhar. E, enfim, se é uma estratégia que estamos a seguir, que nos parece que está a ter resultados. Não estamos a pensar que os penicheiros vão ser a mesma coisa que eram no século XIX ou no início do século XX, porque não há possibilidade de ser. Estamos a querer encontrar um caminho coerente com aquilo que foi, porque continua a ser uma coletividade de referência agora no século XXI.
Portanto, e para isso, não podemos pensar no que quer que seja sem primeiro criar condições de conforto, de segurança na utilização do nosso edifício. Claro. E a pandemia, de facto, nós estávamos já nesse caminho e a pandemia veio quebrar, foi um obstáculo robusto que apareceu à nossa frente e nós transformámos essa adversidade, ou aproveitámos essa adversidade e transformámos-la numa oportunidade para fazer uma série de trabalhos conducentes a este patamar que nós pretendemos, que é maior segurança, maior conforto nas nossas instalações. Tínhamos um problema que toda a gente tem, é a falta de dinheiro. Mas tínhamos um património, uma riqueza que também é que temos, que são as pessoas, o saber das pessoas e a vontade das pessoas. Portanto, reunimos e tivemos a felicidade de atrair uma série de gente voluntariamente que arregaçou as mangas e quis avançar com o trabalho. Claro. Portanto, foi aqui uma coisa até um bocadinho insana. Obviamente que aproveitámos uma ajuda que a Câmara Municipal do Barreiro nos deu, que foi para substituir a cobertura do salão, que era em amianto, e que de facto foi essa a mola. Portanto, fizemos essa obra no início do ano, em janeiro de 2020, precisamente no... 21. De 2021, desculpa, sim, 2021. E atrás disso, e tendo que estar parados e com tempo, portanto aproveitámos esse tempo para ir para fazer inúmeras coisas, procurar ajuda de empresas, de pessoas, dos voluntários, como estou a dizer, para começar a operar uma série de transformações e de melhorias nos penicheiros. E vamos apresentar, portanto, sexta-feira vamos abrir as portas novamente, em muito melhores condições. Não são as condições ideais, obviamente, mas são as condições que a substituição da cobertura, e tendo impedido que deixasse de chover lá dentro, que era disso que se tratava. Exato. Portanto, não chovendo lá dentro, e com todo este trabalho voluntário que tem acontecido todos os dias, manhã, tarde e noite, está muita gente a trabalhar agora nos penicheiros voluntariamente, torno a repetir, e isso vai permitir-nos abrir as portas na sexta-feira com uma grande dignidade, com uma grande vontade, com um grande prazer, quer dizer, e pronto, esperamos agora continuar. Daqui para a frente? Daqui para a frente as coisas não param, isto aqui é preciso apanhar um determinado balanço e temos que tomar decisões e ver qual é o caminho que se vai seguir, que nós fizemos e escolhemos. Portanto, quer dizer, pode ser parado agora, podemos chegar outra vez, mas portanto, vai ser este o caminho agora que vamos seguir, rumo século XXI adentro, com uma série de atividades, de acontecimentos, e de proporcionar aos nossos sócios e aos nossos amigos e à população em geral o acesso a uma série de atividades. Não é quer dizer, do ponto de vista da oferta, isso vai acontecer. Não é? Portanto, nós estamos a trabalhar nisso, rodeámos-nos, arranjámos parceiros que nos ajudassem nisso, não somos nós, quer dizer, não é? Não somos todos especialistas da mesma coisa, não é? Aliás, nós estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos, portanto temos que arranjar quem nos ajude. Exatamente. E temos que arranjar parceiros para seguirem connosco um caminho. Portanto, esse caminho está encontrado e a ligação com os sócios vai ser... a nossa responsabilidade é criar condições e comunicação, obviamente, com os sócios, e que serão os sócios a dizer que atividades também é que querem desenvolver nos penicheiros. Portanto, não somos nós a dizer, a criar aulas de judo, ou de piano, ou de viola, ou seja, do que for, mas aí tem que ser uma coisa muito mais... Quer dizer, queremos abrir as portas e os sócios saberem que no espaço da sua associação podem ir fazer um trabalho de grupo, podem ir ensaiar uma peça de teatro, podem criar uma classe de jogos de tabuleiro, de xadrez, de piano, de... Claro. Percebe? Eu acho que a coisa, estamos de acordo, este é o nosso caminho, foi o caminho que nós, foi o melhor caminho que nós encontramos, e é nele que estamos, e não vamos dispersar nele, portanto é neste caminho que vamos seguir. Portanto, aproveito
a oportunidade. Aproveitas a oportunidade e agora aproveitas para dizer o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Era que eu olhei para o relógio e não sei quando é que o tempo acaba. Não acaba, aqui nunca acaba. Nunca acaba. Não, podemos aqui estar, nunca acaba. Aqui podemos estar dia e noite. Podemos estar até... Sim. Aqui o espaço para as associações não se pagam. Noutros sítios as coisas estão contadas e aqui não. Aqui não há... Ou seja, temos espaço para o que nós quisermos. Basta querer, não é? Não sei se queres dizer alguma coisa. Não, eu queria só reforçar aqui, ou seja, tudo o que o Carlos disse é muito importante, porque a principal missão, há cerca de 2 anos e meio, 3 talvez, foi de facto dotar os penicheiros das condições para que, mais do que pensar que atividades vamos ter, não, ao ponto a que chegou, infelizmente, não valia a pena estarmos a pensar em atividades, porque tínhamos as condições que tínhamos, algumas com graves insuficiências, não é? Por causa das chuvas, por causa das condições do próprio edifício, e o caminho tinha que ser esse, ou seja, qualquer atividade que se venha a desenvolver, antes de chegarmos aí, nós temos que preservar este património e ter as condições de segurança e de conforto para desenvolver atividades. Pronto, e foi isso que tem vindo a ser feito. Muito foi feito. Houve aqui 2 momentos. Aquele em que os penicheiros estiveram fechados 1 ano até 2018, em que foi feito sobretudo algumas intervenções de substituição da cobertura naquele espaço de transição entre o edifício sede e o salão, reforço estrutural em alguns pontos do edifício sede. Entretanto, a partir daí reabrimos e a coisa resultou muito bem. Acho que daqueles meses em que foi permitido aos penicheiros estarem abertos, a avaliação é positiva, ou seja, conseguimos voltar a trazer pessoas aos penicheiros, nem que seja para passar lá as noites, o fim de noite, para desenvolver outras atividades. Entretanto, com a pandemia, como o Carlos disse, aquela adversidade foi uma oportunidade, pronto, e conseguiu-se repor num ponto de partida para agora os próximos tempos que aí vêm. São tempos desafiantes. Tempos difíceis, mas sobretudo desafiantes. Nós gostamos de acreditar que são desafiantes, e é a partir daí temos que desafiam-nos e nós também temos que dar esse pontapé de saída. Pronto, mas ou seja, os penicheiros agora têm essas condições para começar a pensar já noutro patamar. Ok, que atividades, como é que vamos fortalecer essa relação com os sócios, que também reconhecemos que houve aqui determinados momentos em que essa relação não foi de tanta proximidade como era desejável, e uma coletividade sem os sócios não é nada. Mas a preocupação era outra, se calhar, né? Sim, exatamente. Em determinados momentos, pronto, havia essa diferença, mas nós temos tentado também melhorar do ponto de vista da comunicação com os sócios, atualizado aos meios que existem hoje. Precisamos de fortalecer muito, mas o caminho está traçado, e acho que esta reabertura na próxima sexta-feira vai ser um exemplo daquilo que nós achamos que os penicheiros podem ser, e sobretudo que o movimento associativo pode ser, ou seja, ser uma casa aberta à comunidade, uma casa onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas possam desenvolver as suas atividades e trazer um pouco daquele... contrariar um pouco o que foi a vida das pessoas no último ano e meio, ou seja, aquela coisa de estar mais em casa, das pessoas, a falta de convivência entre as pessoas, e achamos que isso é mais importante. Naturalmente, tendo em conta a situação pandémica, temos de ter todos os devidos cuidados, mas que é possível, e é possível o movimento associativo voltar a ser esse espaço de encontros, de reflexões, de debates, de ver uma peça de teatro, ver um concerto, e é esse pontapé de saída que na próxima sexta-feira estamos prontos. Vamos ter isso na próxima sexta-feira. Não é só isso que vamos ter. Vamos ter muitas mais coisas. Vamos lá ter. Então o que é que vamos ter? O que é que vamos ter na sexta-feira? Mais um bocadinho de balanço. Bem, na sexta-feira vamos cumprir o sonho que temos estado a trabalhar, não é? Que é poder finalmente abrir as portas, claro. E orgulhosos daquilo que vamos poder mostrar, não é? Está um edifício
Com dignidade. Sim, com dignidade, com segurança, com conforto. Não está total, de facto. Foi feito com muitos poucos recursos, mas com muito trabalho, portanto, está bonito, está acolhedor. E isso, portanto, isso vai acontecer. Estamos muito contentes na sexta-feira disso acontecer. Vamos ter uma sessão solene que vai servir para assinalar aquilo que não pudemos fazer em 2020, que foi quando cumprimos 150 anos. Entretanto, também já cumprimos 151 anos. Portanto, vamos fazer a sessão solene alusiva a esses 2 aniversários. E vamos receber convidados, os nossos convidados da cidade, também de fora da cidade, e os nossos sócios e famílias. Portanto, isso vai acontecer. Depois vai haver, claro que vamos cantar os parabéns, acho eu 2 vezes, cada 150 e 151 anos. Claro. E depois vai haver um momento musical, mas vai estar o bar aberto, portanto vai ser os penicheiros de porta aberta em um espaço de são convívio e de belo prazer, de partilha da vida. A partir daí temos já uma programação definida. Portanto, nós temos uma parceria com um parceiro nosso, que é a Eufonia, do Mário Duarte, e com ele temos trabalhado uma série de coisas e temos concorrido a diversos concursos, digamos assim, e, portanto, conseguimos organizar um programa que vai fazer com que haja concertos habitualmente aos sábados, não todos os sábados, mas com uma periodicidade de 15 em 15 dias. Portanto, vamos ter concertos de coisas que nós achamos boas. Sábado vai começar já, portanto, temos esta inauguração na sexta-feira, e no sábado temos, por exemplo, o primeiro espetáculo, que é a Joana Amendoeira, portanto, vem cantar, vai um espetáculo às 10 da noite, onde as pessoas podem ir assistir ao espetáculo, ver, enfim, a vida normal que vai acontecer nos penicheiros. Portanto, isso é o que vai acontecer nos penicheiros de Oravante. Portanto, vai ser uma sala de referência também, onde vamos oferecer os espetáculos dignos e bonitos aos nossos sócios e também aos nossos sócios. Aconselhamos toda a gente a fazer-se sócio, porque o preço dos bilhetes para os sócios é bastante mais barato do que para os nossos, do que para os não sócios. Pronto, essa é a parte agora que vai acontecer no salão. Portanto, durante os fins de semana, naturalmente, durante a semana vamos manter a atividade de dança, que queremos aumentar, vamos manter a atividade da ginástica, que temos em vários momentos, e de pilates. Portanto, vão acontecer. Isso tudo vamos começar agora, obviamente, agora que vamos abrir as portas, vamos começar quer dizer, vamos retomar as atividades e passar a comunicá-las com mais, enfim, agora com mais frequência. Com mais frequência, com maior definição e com maior possibilidade, não é? Apesar de sexta-feira vai haver uma reunião, não sabemos muito bem agora o que é que vem aí, agora ainda com a história da pandemia. Exatamente. Mas pronto, o futuro dos penicheiros, o futuro próximo é esse. Portanto, vai ser uma casa de referência de espetáculos que há a acontecer no Barreiro, e temos nomes nacionais e nomes internacionais de referência que passaremos a comunicar com a devida antecedência, na devida altura, e com isso também estamos certos que vamos trazer, que eu acho que isso é muito importante também as coletividades fazerem, que é também aumentar a fileira de valor na cidade. Não é? Vamos atrair mais visitantes à nossa cidade. Exatamente. Para poderem ir aos nossos restaurantes, às nossas esplanadas, aos nossos cafés, publicarem fotografias da nossa Avenida da Praia, da nossa polis, dos nossos, enfim, do nosso espaço abrancado, do nosso património, sim, que é muito importante, não é? Portanto, os penicheiros vão promover também o Barreiro, como é evidente, e não temos grandes dúvidas disso. Portanto, vai ser mais uma referência a nível nacional. Não, longa vida aos e não só uma referência, é colocar o Barreiro também no mapa, não é? Não é só o AMAC, não é? O Auditório Municipal de Augusto Cabrita, mas pode ser também os penicheiros e outros. Nós achamos que é muito importante para a cidade, quanto maior for a oferta, e quanto maior for a qualidade da oferta que a cidade proporciona. Portanto, é bom ter o AMAC com grandes espetáculos, é bom ter os penicheiros com grandes espetáculos e outros acontecimentos, os franceses, o luso, o barreirense. Quer dizer, é importante ter coisas a acontecer e a cidade ser de facto atrativa também para receber visitantes, de saber que encontram na nossa cidade
não é? Coisas distintas para fazer e terem sempre coisas para fazer. Acho que esse é o grande móvel que nos move. Aproveito também para dizer isso, não sei se alguém da Câmara Municipal de Barreiros está a ouvir. Podem ouvir à vontade. Pois, devem estar a ouvir e é bom que ouçam, porque nós precisamos, de facto... Precisamos disso tudo. Nós não temos chateado muito, nem temos comunicado muito agora neste período. Recebemos agora a visita há pouco tempo da vereadora, da Sara Ferreira, e da diretora da Cultura, e queremos comunicar porque precisamos, quer dizer, o edifício, estamos a falar do edifício, é tão importante e precisamos de facto de muita ajuda, que agora fizemos uma grande recuperação no salão, mas é absolutamente crucial, aquilo que estavas há bocado a perguntar, se temos o património devidamente guardado e acondicionado, ainda está, mas está em risco, claro. Porque o edifício mais antigo, é o edifício original, carece de uma intervenção demasiado grande e nós não temos capacidade de todo para operar, e não sabemos neste caminho que estamos a fazer quanto tempo é que vai demorar. Tememos que possa ser tarde demais, não é? Não podemos deixar que chegue, que seja tarde demais, pronto, mas também será de responsabilidade nossa. A Câmara Municipal ajudou-nos muito no início, nós fizemos um grande trabalho, e digo sem a falsa modéstia, é assim que se diz, e agora que já o fizemos, queremos falar obviamente com a Câmara Municipal para dizer que somos capazes, queremos e temos que recuperar. E precisamos. Diz? E precisamos. E precisamos, sim, mas temos mesmo preciso. Queremos e a cidade claro, precisa que se recupere aquele edifício, até por toda a dinamização que implica ali aquele largo casal e aquela ligação à Avenida da Praia. Quer dizer, aquela reabilitação de toda esta passagem do Barreiro Velho, que é uma coisa que tem que ser um sítio agradável e onde as pessoas se sintam seguras e tenham prazer em passear, e isto implica ter vitalidade ali nos penicheiros, no cineclube, nos franceses, portanto há muita coisa a fazer e nós queremos ser papel ativo nisso. É verdade. E nós também estamos cá para isso. O que for necessário também nós também podemos transmitir, em loco, não é? Ou seja, há um espaço reservado aos sábados, entre as 21 e a meia-noite ou 2 da manhã, que é para espetáculos das coletividades. Assim que nós tivermos condições, assim que haja condições também da vossa parte, e se quiserem nós podemos transmitir. Claro que primeiro temos que saber a bilheteira, se a bilheteira está cheia ou não, porque a ideia é essa. Depois fazemos como os outros fazem, não é? Ao fim e ao cabo, depois é que transmitimos uma parte, como fazem noutros sítios. Continua a ser importante, só para terminar. Diz, à vontade, e agora da importância das coletividades também, desculpam lá se estou a alongar muito. Não estás à vontade, à vontade. Porque agora fala-se muito de coisas importantíssimas, obviamente, que é a história da sustentabilidade, a história da digitalização e da sociedade, e da descarbonização. Portanto, estes são 3 pilares essenciais. E a parte, em todas elas, nós temos que estar, obviamente, e estaremos, mas eu queria pôr agora aqui o acento tónico na parte da digitalização. Porque nós cada vez sentimos mais que falamos com máquinas, comunicamos com máquinas, não é? Ligamos para um serviço, ligamos qualquer necessidade, telefonamos, claro. São máquinas. E isto cada vez vai acontecer mais no nosso mundo e no nosso dia-a-dia. O movimento associativo e as coletividades têm que ser um pilar para nos manter humanos. Exato. Onde possamos conversar uns com os outros, que não haja máquinas, não é? Onde podemos até encontrar-nos com as pessoas que estão nos organismos com os quais não podemos falar porque está uma máquina agora a atender, e é muito importante para o mundo que nós todos continuemos a falar. Esta coisa orgânica e as coletividades, enfim, transpondo agora o que era no antigamente a discussão política, a tertúlia, que era feita nas coletividades, agora poderá ser esse o caminho. Estou eu agora a alvitrar, e que me parece que sim, que seja um sítio onde nós, quer dizer, que alicerce a nossa condição humana, que não a podemos perder e temos que a manter muito viva. Portanto, esse acho que é um dos alicerces e tem que ser um dos caminhos que as coletividades têm que cimentar e alimentar e promover. E era só isso. É esse o caminho. Pedro, queres dizer mais alguma coisa? Não, eu acho que agora
é estarem atentos às próximas novidades. Próximos capítulos. Repetir aqui o apelo que o Carlos já deixou várias vezes, ou seja, na próxima sexta-feira todos aqueles que possam que se dirijam aos Penicheiros. Vamos ter a sessão solene pelas 21h30, a partir das 23 vai haver música, festa, vai ser o retomar da atividade da coletividade. Existe uma série de iniciativas já programadas, outras vão ser divulgadas em breve. Sobretudo é convidar as pessoas para voltarem, estarem presentes. Quem não puder estar presente vá passando um dos dias a seguir, no fim de semana seguinte, as pessoas voltarem a ganhar hábito de ir aos Penicheiros, sobretudo de estarem juntas, de poderem falar, de poderem conversar, debater sobre qualquer tema, mas voltar a viver de facto em comunidade e voltarmos a reforçar estes laços são importantes, e os Penicheiros estão cá para os receber a todos a partir do próximo dia 19. Pois bem, muito obrigado aos dois por estarem presentes. Carlos Antunes, Presidente da Direção, e Pedro Estrela, Presidente da Assembleia Geral da Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense dos Penicheiros. Há bocado eu dizer muitas vezes, coletividade número 11 da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. É muito, tem um peso muito grande, um peso bastante grande, e dizer-vos que não é a última vez que vocês vêm cá, vão vir cá muitas vezes, porque eu vou chateá-los diversas vezes, para debater não só estes problemas do movimento associativo, que não tivemos a oportunidade de hoje, porque vocês têm que ir ainda lá para a sede para mão de obra voluntária, para preparar tudo aquilo que está a ser feito e a ser preparado para o próxima sexta-feira, mas vou desafiar-vos para depois termos aqui alguns painéis sobre algumas coisas que tenham a ver com o movimento associativo e que são preocupações não só da Associação das Coletividades, mas são também preocupações da nossa Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Portanto, caros ouvintes que estão aí desse lado, muito obrigado por estarem aí desse lado. Podem continuar, este programa vai repetir amanhã entre as 21 e este horário, e depois também no sábado vamos transmitir entre as 10 e o meio-dia, neste caso entre as 10 e as 11.